Não participar da ceia, ela acaba privando você de alguns privilégios. Estaríamos contaminando a mesa e nos contaminando se ficássemos lado a lado com alguém vivendo em pecado, por exemplo. Eu tomo a Santa Ceia olhando para o passado e para o futuro, que é a cruz e a volta dele. É um momento em que nós relembramos o sacrifício de Jesus Cristo em nosso favor. Uma vez uma irmã me disse que achava ótimos critérios que os irmãos usavam para receber alguém à comunhão, porque ela mesma não gostaria de partir o pão em um lugar que aceitasse qualquer um que chegasse dizendo-se cristão. Fala, meus irmãos, graça e paz. Fala, Matheus. E aí, Leandro? Paz, irmãos. Graça e paz a todos. Paz. Estamos aqui para falar um assunto bem importante, que é sobre a Santa Ceia, né? A Santa Ceia do Senhor. Ou melhor, a Santa Ceia, ou a ceia que o Messias teve com os discípulos. O que ele quis passar, qual a visão que ele quis dar, ensinando os discípulos a tomar e comer. A aliança, o vinho, né? E comer o pão. Vinho não, suquinho, né, que eles colocam. Logicamente eles dizem suco. Eles falam que é suco de uva porque no contexto diz que é suco. Mas não faz sentido, né? Que a gente vamos entrar nesse assunto depois sobre esse suquinho de uva aí, porque lá fala que eles até se embriagavam agora. Quem embriaga com suco de uva? Muito Vamos estranho. ver, né, pessoal? Vamos ver. Né? Mas, gente, por que nós tá fazendo esse vídeo aqui, ó? A gente tá fazendo esse vídeo porque tem muita gente que quer sair do templo religioso, mas põe na cabeça que, eu não vou ter como fazer a Santa Ceia, como é que eu vou ser salvo? Porque o sistema religioso ele já coloca isso pra você. Você tem que fazer tal coisa pra ser salvo, você tem que praticar tal ritual pra ser salvo. E isso é uma grande mentira, gente. Já deixar logo de cara aqui pra vocês que isso aqui é uma grande mentira. Olha, a gente vai fazer esse vídeo aqui, a gente separou muito tema, tá muito bem explicado. Inclusive, eu não vejo vídeo no YouTube falando sobre isso, a gente vai fazer. A gente fez um e-book só pra vocês acompanhando aí, ó. É só você descer a descrição ou no primeiro comentário fixado, vai estar o e-book aí pra vocês. Então vocês podem ir acompanhando e vendo o vídeo, e a gente vai começar aqui agora, ó. A Ceia do Senhor, um ritual praticado em templos religiosos, taxado como algo necessário para a salvação, onde o pastor entrega um pão de padaria e um suquinho de uva dizendo que isso é o corpo e o sangue de Jesus. Mas qual a base bíblica para isso? Em quais textos eles se baseiam para fazer esse ritual paganizado? Como o sistema religioso te ensina? Está aqui em 1 Coríntios 11. E aqui a gente vai mostrar como é que eles pregam pra você, mas não como é a verdade. Isso. Que eles escondem. Justamente, inclusive aí começa em 1 Coríntios 11, versículo 23 aqui começa. O que eles ensinam, né? É a partir do versículo 23, mas na verdade começa do 17. Pode ler o 23 aí. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Que sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Mas se nós examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Justamente, é isso que eles leem. O que seria o basicamente? Eles falam que quem não participar está condenado, tipo um ritual pagão, né? Eles tratam o corpo e o cálice com pão e suco. Como se isso salvasse, né? Por isso tá escrito, como se salvasse salva. alguém. Quem comer em pecado, vamos supor que alguém pratica um pecado, né, Leandro? Alguém pratica um certo pecado aí. Inclusive o próprio vinho a qual está sendo ingerido seria um pecado, né? Não tem base bíblica para isso. E isso era para ser vinho na lógica dele. Era um vinho, né? E aí, quem come e bebe
Quem comer em pecado será condenado. O que é comer em pecado? É adultério? Não. Adultério pra eles não é pecado, porque o que tem de irmãos que já trocaram de mulher trocentas vezes e continuam, né, nesse sistema e bebem, praticam, né, vamos levar em consideração que esse ritual seja a verdade, mas óbvio que não tomam para si e logicamente está em pecado, mas praticam. Mas isso não é como a gente já disse aqui, isso aqui não é a verdadeira ceia que o Messias trouxe, mas é o que eles levam em consideração. Então eles falam que além disso não está em pecado, você tem que comer o pão, um pequeno pedacinho de pão e uma rodelinha, tipo assim, ó, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, que tem só um negocinho aqui, ó. Isso aqui é o vinho, só um relazinho. Não, vinho? Não, Suquinho vinho não é de uva. suco, né? Suco, é ralo ainda, tangue. 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 E aí, você tem que fazer isso lembrando. Você tem que comer e beber lembrando nele, no madeiro, né? Na cruz, né? Erroneamente falando cruz, né? Porque não é cruz, é madeiro. E em memória deles, você tem que fazer isso. Vamos supor, se você estiver comendo e lembrando assim, cara, amanhã eu tenho que trabalhar. Você já tá errado. Seu pensamento já tá pecando. Tá pecando. Seu pensamento tem que estar voltado 100% àquele ritual, àquela prática, entendeu? Aquele movimento ali. Você tem que estar sempre lembrando disso. Nem faz sentido o negócio desse. Não faz. Isso não tem nada a ver com o que o Messias trouxe. E aí continuam dizendo que quem não participa fica fraco, doente e dorme, né? Que não é o físico, isso daí é a alma. É aquele irmão que, o irmão não quer vir mais na igreja, o irmão tá meio fraco na fé, o que foi? Fraco espiritualmente. O irmão na hora que vai cantar, parece que eu não sinto arrepiar, o que foi? Eu não sinto o Espírito de Deus. Eu não tô sentindo mais nada, o que foi? O irmão parece que tá meio fraco. Irmão, se você ficar sem tomar a ceia e ficar só no pecado aí e não tomar, tu não vai ter mais um mês de persistência não, hein, irmão. Tu vai morrer na fé, hein. O que é morrer na fé? Desviar. Sair da igreja. Saiu do pé dali pra fora e falar que não voltar mais, tu tá desviado, tu vai pro inferno. É basicamente isso. Eles fazem exatamente isso para que vocês fiquem nos templos religiosos. Porque se tem fiéis lá, eles ganham dinheiro. Eles estão fazendo comércio de vocês. Por isso que eles falam de batismo, que a gente vai fazer vídeo depois. Eles falam de Santa Ceia e um monte de outro ritual que eles colocam justamente para vocês ficarem presos nos templos religiosos. E não é a verdade. E a gente vai mostrar aqui para vocês, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Reformando aí o que o Mateus disse, né? E revisando, na verdade. O Mateus disse aí que você vai lá, você toma e... Não, vamos supor que você já foi, né? Você foi e supostamente você enxergou a verdade. Você viu que dízimo não é mais legal. Tá, toda a doutrina, não vou entrar em detalhes aqui. Mas aí você fica no seu coração assim, mas se eu sair, como que eu vou tomar a ceia? Você fica assim, você fica preso por causa disso. Mas a ceia todo mês é algo de persistência, é algo que vai me fortificar para me encaminhar mais um mês. E não tem nada a ver o que foi passado com o Messias. Não tem nada a ver com o Messias disso. E é justamente isso que a gente vai explicar, capítulo, versículo por versículo. Sim? Perdão. É justamente eles que estão dormindo espiritualmente ali. Exato, cara, exato. Exato. Quem tá na dormência profunda e espiritual são eles. São justamente eles. Justamente. Então a gente vamos passar um vídeo aqui rápido, tá? A intenção aqui, já vou dizer, não é atacar quem tá pregando, mas sim, a gente vamos apenas... Estudo, né? Sim, apenas... como que eu posso dizer? Atacar o estudo. Na verdade, a gente vamos mostrar o que estão falando, né? Sem atacar quem está falando, mas a própria leitura ali e o isolamento de versículos que estão fazendo. E depois a gente vai... A gente não tem nada a ver com a pessoa em si, mas com o que ela está pregando. A gente só vai analisar. Justamente. Pode colocar aí. Mais uma vez, a paz do Senhor para todos os irmãos que estão estudando comigo esse tratado teológico da nossa declaração de fé e desta feita sobre a ceia do Senhor.
E é interessante, eu gosto sempre de começar lendo a primeira frase que corresponde exatamente à síntese daquilo que nós queremos sobre a ceia do Senhor. E na nossa síntese da declaração de fé nós temos o seguinte: cremos, professamos e ensinamos que a ceia do Senhor é o rito da comunhão e ilustra a continuação da vida espiritual. Diante dessa declaração, nos faz lembrar que, em primeiro lugar, que quem instituiu foi Jesus. Jesus instituiu a Santa Ceia. E ele instituiu a Santa Ceia tirando isso da experiência da Páscoa judaica, uma vez que ele era judeu, tanto quanto eram os seus discípulos. E diz a Bíblia que Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Depois desse fato que está registrado em Mateus no capítulo 26, a igreja vem celebrando a Santa Ceia como um memorial e proclamando a nova aliança. Essa nova aliança, ou novo concerto, é, na verdade, o cumprimento das promessas de Deus desde o tempo do Antigo Testamento, sendo o próprio Jesus, diferentemente, numa linguagem figurada, metafórica, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele é também a nossa Páscoa, como Paulo entendeu quando disse: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. É importante a gente considerar a Santa Ceia como uma instituição divina para lembrar a morte do Senhor Jesus Cristo e manter a plena comunhão com o seu corpo e com o seu sangue precioso. É um novo concerto. É, na verdade, a renovação de toda uma liturgia diferenciada da liturgia do Antigo Testamento. Enquanto a liturgia do Velho Testamento proclamava e celebrava a Páscoa como a lembrança da redenção do povo judeu, nós, em Cristo Jesus, lembramos o sangue que ele derramou na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Negativa. Engraçado, né, que pode ver que até os contextos, né, são bem cortados, né? Isso é meu, ó, tomar e comer, isso é meu corpo que é a parte de vós. Pronto, já cortou ali, só pra falar assim: tome e coma. Pega e coma, pronto. Pô, não analisa nada, não mostra todo o contexto. Eu não vejo ninguém lendo do versículo 17 até o 34, no caso. É do 23, né, que eles só leem. Do 23 que eles leiam, do 23 ao 32. O 33 e o 34 não são. Por que será que eles não leem o resto? Porque Paulo já diz por que direto, né? Por quê? Mas por que Paulo diz por quê? Isso eles não dizem. E muito menos a conclusão de Paulo, quando Paulo termina de falar com eles como que eu posso dizer quando você vai brigar com alguém? Mas de uma forma mais educada, para não falar brigando. Paulo sempre vinha instruindo os irmãos, entendeu? Por mais que, inclusive, Paulo não estava lá. Paulo ouviu dizer que os irmãos não estavam reunindo corretamente. Isso porque não era só uma reunião, eram várias reuniões que os irmãos faziam. Para você ver que não era simplesmente um ato de celebrar o memorial do Messias, até porque ele morreu uma vez, né? E por que tem que relembrar sempre, a cada mês ou um ano? Isso não faz sentido. Não foi isso que Paulo quis que a carta aos Coríntios, que a igreja de Corintos que estavam ali, né, entendesse. Não é isso também que era para ser passado hoje para nós. Não é isso que estão pregando aí que é a verdade. Não é isso que estão nesses tempos aí pregando que é a verdade. Infelizmente, eles que estão cegos. Será mesmo isso um ritual bíblico? Essa é a interpretação correta do texto? Quem não participa não é salvo? Vamos entender a verdade. Então, gente, vocês podem acompanhar no e-book, mas eu vou falar aqui por fora. Qual é o contexto que está 1 Coríntios 11? Porque, como o Eduardo disse, eles só leem do versículo 23. Isolam um monte de coisa, interpretam tudo errado e jogam pra ti como se fosse algo obrigatório. Mas, primeira coisa, Paulo, como o Eduardo falou, Paulo não estava lá na Santa Ceia, como vocês falam. Paulo não estava lá. E Paulo, aqui em Coríntios 11, ele ouviu dizer, ele estava em outro lugar, ele estava ouvindo dizer
que em Coríntios, na igreja de Coríntios, que era uma reunião de pessoas, não um templo religioso, como te pregam, em Coríntios, as pessoas estavam se reunindo para cear. E aconteceram coisas que vocês vão ver já na carta. Primeiro ponto, Coríntios sempre ceou a falsos deuses. Sempre ceou. Eram gentios, eles ceavam a falsos deuses, a imperadores e tudo mais. Questão de cear, explica pro povo o que é cear, porque às vezes quando você fala cear, eles acham que é justamente essa prática de ritual, mas a palavra ceia em si. Ceia, gente, significa jantar, refeição. Não tem nada a ver com a prática religiosa, um ritual feito em templos religiosos. Não tem absolutamente nada a ver. Sim, em Coríntios, eles ceavam a falsos deuses. Quando se converteram, eles continuaram se reunindo para cear, sendo que dessa vez com os irmãos. Uma igreja ceando normal. Ali eu botei, após a conversão, né, eles continuaram ceando, mas agora como igreja. Paulo recebeu as notícias de coisas horríveis que estavam acontecendo, e agora a gente vai ler a carta do versículo 17, que realmente vocês vão entender todo o contexto aí, ó. Isso aí, recomeçando, quero que todos acompanhem no e-book. E também, se quiserem acompanhar na Bíblia, tá? Vocês podem abrir aí 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Por que 17, Eduardo? Porque do versículo 16 para trás, Paulo está dizendo como os irmãos devem adorar dentro do templo, não do templo, mas onde eles se reuniam. Vamos supor, vamos para um salão, vamos para a casa do irmão. Irmãos, vou mostrar para vocês como a gente devemos adorar. Entendeu? E isso também tem todo um contexto. Se acaso os irmãos queiram que a gente traz, por que Paulo disse aquilo, pode falar nos comentários que a gente vai trazer. Então, é por isso que começa do versículo 17, porque o versículo 16 para trás é outra coisa, não tem nada a ver. Paulo tão somente ficou sabendo sobre a forma da adoração deles que estavam errada, e também sobre as reuniões, as más condutas deles durante a reunião para cear, né? Cear, que no caso significa um jantar, uma reunião entre irmãos para comemorar, comer, repartir o alimento, é isso. Então começa no versículo 17. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são os verdadeiros. Vocês já vão entendendo aqui o contexto. Era uma reunião, como eu falei, e Paulo já chega dizendo que não vai elogiar, que não tem o que elogiar, mediante aquilo que ele escutou. Tem ali escrito, ouço, ou seja, ele não estava lá, ele só ouviu falar. Aí ele diz, quando vocês se reuniram como igreja, há entre vós divisões. O que é essas divisões? Era um grupo de pessoas que estavam fazendo certas coisas erradas que vocês vão entender aqui no contexto. Aí ele fala, até certo ponto eu acredito. Ele fala isso porque ele não estava lá, então não dá para ele acreditar em tudo. Mas ele diz, pois é necessário que haja entre vós divergências, ou seja, é necessário que haja esse grupo fazendo essas coisas erradas, para que os verdadeiros eleitos se manifestem. Agora vamos continuar. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, que cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa, onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Yahua, e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Então, irmãos, aqui vou repetir a leitura já explicando. Quando vocês se reúnem, Paulo dizendo aos irmãos, não é para comer a ceia do Senhor. Por que não é para comer a ceia do Senhor? Como assim? Eles não estavam se reunindo, não era para isso? Não era a ceia do Senhor, que lá diz em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, não era isso que Paulo estava dizendo? Não é isso que o sistema religioso prega? Que eles vão se reunir para comer a ceia e ainda se baseia em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 32? Mas Paulo está dizendo que não. Por que que não? Por que que Paulo veio trazer esse contexto todo? Então ele disse que eles não estavam comendo. Por quê? Porque cada um estava comendo sua própria ceia. Eu vou mudar a tradução. Porque cada um estava comendo sua própria janta. Cada um estava comendo sua própria comida. Trouxe de casa. Era para ter repartido com os que nada tinham, mas não estavam repartindo. Então cada um estava comendo sua própria comida sem esperar pelos outros. É assim que diz o versículo, certo? Então acompanham aí. Assim
Enquanto um fica com fome por quê? Porque não estava repartindo, tá muito bem claro. Outro se embriaga, porque não era só comida, a ceia também era tanto comida, tanto pães, sim, tinha pães asmos, que eles falam, né? E tinha bebidas também, que eram bebidas fortes, que era vinho, era o que eles mais utilizavam, que eles bebiam na época, era vinho, tinha vinho sim, não é um mero simples suco de uva Tang ou da Promix, ou seja qual que for, não, nunca foi, tá? Isso nunca foi, pode tirar isso da cabeça de vocês. Então ele fala que enquanto uns não comiam, outros se embriagavam. Enquanto uns passavam fome, outros comiam demais ou bebiam demais. Aí Paulo entra com um puxão de orelha. Será que vocês não têm casas onde... será que vocês não têm casa onde... Ali está errado, mas fala podeis. Ou será que onde vocês não têm casa onde podeis comer e beber? Entendeu? Se vocês estão aqui para participar da ceia, né, do que o Messias ensinou, vocês têm que repartir. Se vocês não querem repartir, se vocês não querem esperar uns pelos outros, a barriga tá doendo de fome, não quer esperar, gente, come em casa, entendeu? Isso Paulo fala lá no final, tá? É porque não tem como explicar isso daqui sem fazer tudo que o Paulo já disse. Então Paulo disse, então, ó, se vocês não tem nada para fazer, se vocês estão aqui e não conseguem esperar pelos irmãos, coma em casa, não quer esperar, porque a intenção de vocês se reunirem aqui é justamente para praticar a ceia que o Messias trouxe, que é repartir o pão. E tendo dado graça, partiu e disse, é o partir. A tradução, a lógica que o Messias trouxe não foi simplesmente impartir o pão, entendeu? E simplesmente entregar e falar, coma em memória de mim. Na verdade, quando ele disse, ele pegou o pão e tendo dado graça, o pão já simboliza o próprio corpo. E o pão, quando ele, inclusive em suas passagens, que eu não me lembro agora, mas vai estar aqui para vocês aqui embaixo, o Messias ele fala para os fariseus, eu sou o pão que caiu do céu, qualquer um que comer do meu corpo e beber do meu sangue, quer dizer, ele fala assim, eu sou o pão vivo que caiu do céu. Aí depois outros versículos lá ele fala assim, é bom que você coma da minha carne e beba do meu sangue. Os fariseus falaram, poxa, como pode nós comer da tua carne e beber do teu sangue? Eles entenderam no literal. E o que isso faria diferença para eles, comer da carne e do sangue? Mas não foi isso que o Messias quis dizer. Ele quis dizer o seguinte, olha, é bom você comer do que eu estou te ensinando. As minhas palavras é o que basta. Agora, não adianta só vocês comer. Tem a nova aliança, tem o vinho, tem um cálice, né? A nova aliança é praticar, pôr em prática. Entendeu? É um começo, como que eu posso dizer? É um novo mandamento, não é isso que diz lá? Um novo mandamento na nova aliança, no meu sangue, fazer isso em memória de mim. É isso, então é botar em prática, é fazer, não é simplesmente achar que é comer um pão e beber um simples suco de uva. É isso que Paulo estava trazendo aqui. Então ele diz, será que vocês não têm casa onde podeis comer e beber? Ou desprezam a igreja de Yahweh e humilham os que nada têm? Quem que é a igreja? Por que Paulo disse não espera ou despreza? Porque tá muito bem claro isso daqui, não tem como eu ficar macegando esse texto aqui. O que lhe direis? Eu os elogiarei por isso? Certamente não. Agora aqui em diante, Paulo vai entrar na explicação da ceia. O que ele quis mostrar para aquele povo que o Messias trouxe na época com os 12 discípulos. Lembrando, Paulo, né? Paulo não estava na ceia. Paulo não estava naquela última reunião, que seria o último jantar com os 12. Paulo não estava. E Paulo aqui vai dar uma explicação, porque ele recebeu do Messias, porque ele diz, porque eu recebi do Senhor. Então ele recebeu diretamente do Messias. O que ele vai dizer para aquela igreja que estava reunida ali, sobre essa prática que eles fizeram, que estava errada, estava incorreta, e Paulo vai dar uma explicação do certo modo de viver, ou do certo modo de agir, né? de participar entre irmãos. Qual que é a verdadeira ceia? É isso que Paulo vai dizer aqui. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Yahushua, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim.
Ó, primeiramente eu queria pegar uma coisa do versículo anterior, se o Leandro puder subir rapidinho. Ó, gente, só uma coisa aqui eu queria deixar claro. Aqui no texto ele diz que cada um come sua própria ceia, ou seja, cada um levava sua própria ceia, sua própria janta. Aí você se pergunta, se cada um levava sua própria janta, como nos versículos seguintes diz que tinha uns passando fome enquanto os outros se embriagavam. Já deixa claro que nessa reunião tinha gente que não tinha zero, não tinha o que comer de jeito nenhum. Eles só iam para essa reunião para ter a sua primeira refeição no dia. Por isso, a raiva de Paulo exposta nessa carta. E olha, vocês que acham que suquinho, que o que vocês estão tomando aí, suquinho de uva tanga aí tá salvando, por que aqui tá escrito embriaga? Porque no grego significa bêbado aí, embriagado. Responde isso aí, pastor Eco. Não é tu? Não é tu que sabe da Bíblia? Então responde por que ele tá embriagado. Se aquilo tá embriagando as pessoas, como é que o suquinho de uva vai ser a verdade absoluta? Vocês estão fazendo besteira, vocês estão fazendo bobagem. Então se o Leandro puder descer aí, ó, que a gente vai continuar aqui, ó. Até que ele fala que será que vocês não têm casa onde comer e beber? Justamente, Exato. tá mostrando que eles não igreja. estavam repartindo, né? Era uma reunião justamente para isso, é para ajudar os que nada possuíam. Era para ajudar as né? pessoas. Inclusive isso entra até numa coisa que depois a gente pode abordar, que é sobre o dízimo, entendeu? Então isso era uma forma de dizimar, era uma forma de repartir o pão, entendeu? É isso. Sempre foi isso. A forma de... O que o Messias trouxe, né? Desde... Jejum? Sim, o jejum também é isso. Lá em Isaías 58 também tá falando sobre isso. É você ajudar os necessitados. Essa era a forma correta que o Messias deixou e Paulo quis repassar aos irmãos porque ele estava fazendo de forma errada. Olha o que acontece aqui, ó. Vocês não podem ler os versículos ignorando as coisas que ele falou anteriormente. Tendo base no contexto dos versículos anteriores, Paulo faz aqui uma alusão. Lembrando que em Gálatas fala que Paulo não recebeu o evangelho de nenhum homem na terra. Foi o Messias que revelou para ele. Baseado nisso, ele faz uma alusão, porque ele nem estava naquele dia. Que alusão é essa? Olha, lembre que o contexto é pessoas que estavam indo para uma reunião, levando toda a sua comida, envergonhando as pessoas que nem tinham o que comer enquanto elas passavam fome. Esse é o contexto. Aí Paulo faz aqui uma alusão, Pois recebi do Senhor, e também lhes entreguei, que o Messias, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo graças, partiu e disse, olha, o Messias partiu o pão e entregou para os outros. E vocês, igreja de Coríntios, não faz isso. Judas é o traidor. O Messias sabia que Judas era o traidor. E mesmo assim ele não tirou Judas da comunhão. E vocês, igreja de Coríntios, estão tirando as pessoas da comunhão. Você come aqui e vê seu irmão passando fome. Isso é igreja? Por isso que Paulo diz, é bom que tenha esse tipo de gente. Porque os verdadeiros, os que estão ajudando o próximo, amar o próximo, esses são a igreja verdadeira. Era nesse contexto todo que Paulo estava falando. Então não vem usar esse versículo aqui para dizer que você tem que comer o pãozinho com suquinho de uva. Negativo, ele só está fazendo uma alusão e mostrando que o Messias foi humilde e a igreja de Coríntios não. É isso, gente. Só isso que está acontecendo isso aqui. Não tem o que ficar remoendo e falar e que tem que tomar, que senão o irmão está em pecado e que não sei o que. Não tem nada a ver isso. Paulo trouxe muito bem claro o que o Mateus acabou de dizer aí, entendeu? É justamente isso daqui. Paulo, ele... Eu vou continuar o versículo aqui. Você leu esse versículo, esse seguinte aqui? Não li. Não, né? Não, então leia, porque o que eu queria falar tá no seguinte, pode ler. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Façam isto sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Pronto, Paulo aqui, ó, nessa passagem aqui, quando ele diz da mesma forma, depois de cear ele tomou o cálice, tá? Interessante que se eu for levar isso até pro lado errado, até então eles ainda estavam ceando. E por que fala depois de cear? Não faz sentido. Não era ceia, Não né? era um jantar, será? E depois Né? do jantar eles não Tá tomou um acontecendo. cálice, né? Então assim, não faz sentido, mas vamos continuar na verdade, tá? Este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Era uma alusão, né? Sim, era uma alusão, inclusive, é muito notória essa parte aqui, porque Paulo, vamos voltar lá em Mateus 26, eu acho, onde fala sobre o dia que eles se reuniram, a última ceia.
não faz sentido quando eles falam comam e bebam e anunciam a morte até que eu venha. Eles não leem até que eu venha. Sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. O que Paulo quis dizer aqui? Que enquanto você... Porque o Messias ele tinha que padecer na cruz, no madeiro, né? Cruz na forma errônea, no madeiro. Ele ia padecer. Só que desse tempo que ele ia padecer até a morte, até que ele viesse, na verdade, os discípulos estavam encarregados, porque sempre leiam de Mateus até João, vocês vão ver os discípulos pregando o evangelho. É muito... você vê alguma passagem de Paulo e Silas, alguns discípulos fizeram algumas coisas, não o que o Messias fazia. O Messias, como o anúncio do evangelho estava sobre as costas dele, de trazer as boas novas, né? Inclusive até a sua morte, ele já anunciou para os discípulos que ele ia morrer, né? Porque era necessário que o Filho do Homem viesse a vir no madeiro. Era o Messias que estava encarregado de falar sobre essas coisas. Era ele que falava. Os outros discípulos nada mais nada menos do que anunciavam que o mestre está aí. Dava um bom testemunho do Messias. E aí o Messias falou o seguinte, a partir de hoje, até que eu morra, até que eu venha, o Messias falou, até que eu venha, vocês vão anunciar. Mas vocês vão anunciar o meu corpo e o meu sangue, as boas novas e também o que eu deixei para vocês passar. O que eu ensinei para vocês, meus discípulos? Não foi amar o próximo como a ti mesmo? Não foi amar o Criador sobre todas as coisas? Não foi isso que eu deixei? Então vocês vão continuar esse processo até eu vir. Só que o Messias veio, não veio? Depois de 3 dias ele não veio? E qual a necessidade? Vou levar pro lado da heresia agora. Qual a necessidade de participar hoje de um pão e de um suco? Não faz sentido. Isso já quebra todo o contexto de quem pratica. Porque a forma de pensar tá errada, tá? Eu tô dizendo de modo herege. No modo da verdade, o que o Messias quis ensinar para eles é assim, olha... Continue fazendo o que eu fiz. Continue amando o seu próximo. Por mais que dentro daqui, tem um aqui que vai me trair, tá? Mas continue amando o próximo. Ama o Criador sobre todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo, entendeu? É isso que ele quis mostrar. Só que os discípulos, eles não entendiam o lado espiritual. Irmãos, entendam. Desde Nicodemos, o Messias falou para Nicodemos, um cara sábio, né? Falou assim, Nicodemos, é bom que o homem nasça de novo. Nicodemos olhou, mas como pode eu sair do ventre da minha mãe ou entrar lá dentro e nascer novamente? Nicodemos não entendeu. Tá, de um certo ponto você olha e você acha até que tá zoando, mas não é. Nicodemos realmente não entendeu. Da mesma forma, João Batista com a prática do batismo na água. O batismo na água era algo físico, era para que o povo entendesse e era um ato de arrependimento só. Isso não mudava as pessoas, limpava somente o corpo por fora. Não é isso que a carta de Paulo diz quando que o batismo limpa por fora, porém o Espírito do Criador ele nos limpa por dentro. É isso que vale hoje. Só que o povo não entendia. Tem uma passagem na Bíblia que eu não sei por certo. Um eunuco pergunta para ele, tipo assim, eu posso batizar na água? Tipo, por mais que eles acabaram de sair da lei ainda, né? Eles ainda é como alguns irmãos que estão saindo do sistema religioso, mas acham que é necessário participar da ceia, igual o Mateus disse. Então eles acabou de sair. Então o cara falou assim, poxa, eu posso batizar na água? O Paulo disse, poxa, não, tá, você quer batizar, não há nenhum problema, mas isso aqui só limpa o exterior, pô. Entendeu? O arrependimento vem por dentro, gente, não é por fora. Então o Messias ele quis mostrar o espiritual. Porém, os discípulos sempre entendiam o modo literal da coisa, eles não entendiam o espiritual. Da mesma forma, ele também disse para a mulher samaritana. Ele disse para ela, ele falou, me dê um pouco de água, né? E ela falou, mas como pode você, um judeu, né, pedindo água para a samaritana? E aí, no decorrer da conversa, ele disse assim, se você soubesse quem está te pedindo água, você que me pediria água, porque a água que eu te desse, você nunca mais teria sede. Ela entendeu o que? O literal. Ela pensou, poxa, então não vou precisar nem vir mais aqui pegar água,
Foi isso que ela pensou. Porque eles sempre entenderam o literal. Eles nunca entendiam o espiritual. Da mesma forma, isso está acontecendo hoje. Muitos, a maioria, estão entendendo o literal da ceia. E não é isso o propósito que Paulo trouxe em suas cartas. Voltando aqui, da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice dizendo, e disse, este cálice é a nova aliança, façam isso em memória de mim. Tiram beber, gente, esquece o literal. Porque sempre que comer, aqui depois fala, né, façam isso em beber, cadê? Beber isso em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beber deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Isso não é literal, não é comer e beber. É você praticar, é você colocar em prática o que o Messias trouxe. Não é pregar o evangelho, não é amar o próximo como a ti mesmo, não é isso. A passagem do samaritano, ele não deixou muito bem clara a parábola do samaritano, que é você olhar, porque amar o próximo não é o seu irmão que está do seu lado não, tá? Não é seu irmãozinho aqui não. Amar o próximo vai muito mais além. Leia a parábola do samaritano, vocês vão ver. É isso que é amar o próximo. É isso que Paulo quis dizer, porque eles não estavam fazendo. Eles estavam comendo e bebendo sem esperar pelos outros. E aí é onde vai vir como se diz, quando acontece esse tipo de situação que Paulo disse, que eles não estavam esperando pelos outros, Paulo mostra o trágico, o que estava acontecendo por causa dessas reuniões, más reuniões. Pode continuar. Tudo se resume na nova aliança, né? Tipo, o que ele estava querendo ensinar. Sim. Que na antiga aliança era olho por olho, dente por dente. Eles não tinham esse amor pelo próximo, não. E aqui se refere a ajudar o próximo, né? Justamente. Com alimento. Todas as doutrinas chegam nisso, em ajudar o próximo. Tudo. Inclusive, aquilo ali, ó, anuncia a morte do Messias até que ele venha, como o Eduardo falou. O Messias, ele ia morrer. Eles tinham que fazer aquilo até que o Messias morresse e voltasse. O Messias não voltou, ressuscitou. Então por que vocês fazem isso? Outra prova disso, quando o homem rico chega no Messias e fala: bom mestre, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Aonde que o Messias cita isso? Me mostra, me mostra. No grego, onde você quiser. Aonde que o Messias mostra isso? Não mostra, né? Por que será que não mostra? Vocês passam tudo que é espiritual vocês passam por físico, e o que é físico vocês passam por espiritual. E o que eu vou dizer aqui é pra você que vai negar o que a gente tá falando aqui, ó. O Messias falou que só fala em parábolas, porque a uns é dado entender o reino dos céus, mas a vocês não é dado nem entender, nem conhecer, nem compreender. Por isso que vocês negam, por isso que vocês não entendem. Por isso, quando é falado algo físico, mas está levando pro espiritual, as pessoas entendem como se fosse físico. A Santa Ceia, né, é justamente isso. Eles isolam os versículos de propósito para te prender no sistema religioso. Você tem que acordar. Inclusive até sobre o pecado, né, quando a Bíblia fala que aquele que arrepende e deixa e toma a ceia, é isso? Não está escrito lá isso, né? Aquele que arrepende e deixa, é o arrependimento, não. É você fazer algo que não foi de bons olhos, não é de bom agrado, e você se arrepender daquilo. Beleza. Agora, eu não vejo falando que tem que tomar a ceia. Outra coisa, uma crítica, inclusive, até a prática da heresia que fazem. Se a ceia, né, igual o Messias fala aqui, o cálice e o vinho, quer dizer, o cálice, né, o cálice e o vinho é a mesma coisa. O cálice é para remissão de pecados. Não seria óbvio que se eu pecar, eu deveria participar para remissão do pecado? E não simplesmente pecar dia, né, e suspender o meu tomar. Não faz sentido, gente. Na Bíblia não. Gente, não tem isso na Bíblia, gente. Acorda, não existe isso de você supostamente praticar um certo pecado, né, sabendo que eles estão praticando 1000 vezes a mais do que você imagina, e você fala, esse mês você não toma a ceia porque você está em pecado. Uma das coisas que o Criador abomina é a dissensões entre irmãos, contenda, causar contendas, falando mal. É o que mais fazem nesses lugares, é você difamar um irmão, causar contenda, entendeu? Difamação. Lá fala outro nome que eu esqueci, mas isso é uma coisa que o Criador abomina. E aí, isso não é um pecado? E por que eu simplesmente
não sei qual seria o pecado. Será que é porque eu esqueci de pagar o Joãozinho da padaria? Quer dizer que agora eu vou ficar esse mês sem tomar uma ceia? Que é isso? Isso não faz sentido. E o pior, nocauteia a mente da pessoa, porque aí ela fica sem tomar ceia e fica todo dia assim: eu tô em pecado, eu tô em pecado. Eu oro ao Pai, mas tô em pecado. Eu tô em pecado. Isso não faz sentido, gente. Isso Não daí tem te prende ao sistema, entendeu? E você fica preso. Você não consegue se libertar disso. Então, sobre isto, não faz nenhum sentido que Paulo realmente está querendo trazer sobre a ceia, tá? Essa é a ideia deles, essa heresia que eles ficam difamando, propagando aí, tá tudo errado. É pura heresia. Tá? Vamos focar na verdade, entendam, no final a gente vai dar uma conclusão disso aqui. O homem ele quer sempre a glória da salvação para si próprio, né? Sim. A glória Sempre, nunca pro sempre Criador. ponto por obra. Inclusive até a fé ele quer que ele estimula, né? É eu que estimulo a minha fé. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Esse indignamente já foi explicado aqui, né? Sim, o indignamente Gente, já o comer seria... indignamente não é o que vocês pensam, eu tô em pecado, então se eu comer o pão e o suquinho de uva, eu tô comendo indignamente. Não. Quem tá comendo indignamente, lembre-se do contexto, eram as pessoas que estavam levando sua ceia, comendo enquanto o irmão passava fome. Isso é indigno, vocês estão desprezando a igreja do Criador. E aí, isso é o comer indignamente. Justamente, e aí complementando mais ainda, pessoas que praticam desse ritual, outras pessoas não podem ir porque estão enfermos, estão ocupados em casa, não podem sair. E aí, não esperam pelos outros que vão participar da mesma ceia, não esperam. E aí, quando chega no outro dia, que seria no domingo, seria o segundo sábado que participam, ou tem uns que participam no domingo, aí chega no domingo, fala no final do ritual, alguém aí participou da ceia de ontem, se não participou, vem aqui na frente. Pois é, onde está o esperais pelos outros? Vamos levar de forma herégicca aqui, porque isso aqui é heresia, não tem nada a ver, mas é pegando a própria heresia deles, batendo na cara deles com a heresia, entendeu? Porque se é para esperar, por que não esperam? É porque Paulo não estava dizendo disso. Paulo não estava dizendo de você ir num templo de pedra, tomar um suquinho, entendeu? Não tem nada a ver isso, gente, não tem nada a ver. Então, quando fala em tomar indignamente, é como o Mateus falou, a forma indigna deles estar participando daquilo é justamente porque eles não estavam esperando uns pelos outros. Eles estavam comendo a sua própria refeição, não pensando no seu próximo. Enquanto, já resumiu essa parte aqui, ó. Justamente, é o que está resumindo tudo aquilo ali, entendeu? Então vocês mesmos estão condenando o próprio corpo do Messias. Por que está condenando? Porque eles estavam a intenção da prática da ceia, né, do que o Messias ensinou, a intenção era essa, mas o que eles estavam fazendo era totalmente o oposto. Mas a intenção, como que eu posso dizer, o testemunho que eles estavam dando era a ceia que o Messias trouxe, porém o que eles estavam fazendo não era. Então, por causa disso, eles estavam se próprio condenando. Era a própria condenação deles, entendeu? Não discernindo o corpo do Messias, não discernindo o que o Messias trouxe para a igreja, para os irmãos, para os eleitos, para os escolhidos, destinados, predestinados e por aí vai. No versículo seguinte, essa é a melhor parte, cara. Olha, examine-se o homem a si mesmo. Tá mandando se analisar. E depois ele manda você comer e beber do cálice, ou seja, manda você cear. Ele não manda você se analisar e não ir. Ele manda mesmo assim você ir, ó. Porque se você quer ir pra fazer isso, pra deixar as pessoas passando fome, você tá fazendo isso pra sua própria condenação. Então é melhor porque não eram igreja, por isso que Paulo já condena aquelas pessoas, porque elas não eram igreja. Vê seu irmão passando fome e você comendo e se bebedendo. Onde que isso é igreja? Cadê o amor ao próximo? Não tem. E ali, ó, o corpo, ali quando fala do corpo, a Bíblia deixa claro que nós somos o corpo do Messias. Na igreja, a junção de cada pessoa, né, o corpo do Messias, tá vendo como algo físico, as pessoas não conseguem discernir no espiritual, elas se perdem completamente. Inclusive no físico elas se perdem, né? No físico já estão se perdendo. Pode ler, esse daí é ótimo. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas,
Se nós examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Justamente, Paulo quando diz, por isso, há entre vós muitos fracos na fé, muitos doentes Só adendo, ó. Esse por isso, ou por causa disso, em outros textos, isso o quê? As pessoas deixando as outras passando fome. É disso que ele está se referindo. Contexto, sempre não, olhando o contexto. Não tá se referindo à alusão do Messias lá. Não é isso. Tá se referindo às pessoas que não estavam ajudando os próximos. Aí pode continuar. Justamente, é isso daí, ele tá falando do contexto. Ó, por causa disso o quê? Quando vocês vão se reunir, não é para comer a ceia, porque enquanto uns passam fome, outros se embriagam. É isso que Paulo tá dizendo. Então, por causa dessas más atitudes de vocês, entre vós tem muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormiram, que já morreram. Isso que não é uma dormência da alma, do espírito, de falar assim, eu estou dormindo na fé, estou morto na fé, ou eu estou fraco na fé, ou estou doente na fé. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que realmente muitos estão fracos, estão debilitados. Se for parar para analisar, é muito sério isso, porque tem gente que vai nesses templos, vão lá comer o pão e beber o vinho, mas tem uma pessoa necessitada na rua, eles nem ajudam, deixam lá passando fome. É o caso do samaritano que a gente falou aqui. Os levitas, né? Quem que eram os levitas? Passa por lá, desvia, teve um outro que recortou o caminho, falou, opa, tem um machucado ali, parece que foi assaltado e ficou lá, não tem nada, precisa de uma ajuda, vou passar a volta. E aí chega um samaritano. O samaritano vai lá e ajuda. É justamente isso daí que o Leandro falou. Enquanto muitos estão lá, achando que estão participando, pode fazer alusão do contexto com eles, achando que estão comendo a ceia do Messias, mas não estão, porque estão deixando faminto, né? Estão deixando necessitados, pessoas que necessitam de alimento, passar fome, a ficar doentes, e até mesmo uns que já morrem. Uns que morrem por causa disso. Isso é muito sério, realmente isso é muito sério. Vocês veem o nível da heresia que tá acontecendo. E pra você que não acredita, cara, se pergunta pra ti mesmo, cara. Quando tu fica sem comer, tu não fica fraco? E depois tu continua sem comer, tu não fica doente? E depois tu morre. Leva a morte. África, gente, África. Pesquisa um pouco sobre a África, vocês vão ver que eles pegam doenças horríveis por causa do alimento, porque não comem direito. E quando comem comidas que não têm nutrientes, e assim eles vão ficando fracos no corpo, vão ficando doentes e depois leva a óbito, cara. Isso é muito, muito sério. Isso é muito sério. Tá vendo como eles passam o espiritual pro físico e o físico pro espiritual? Eles não conseguem discernir as coisas. O fraco, doente, os dormiram, eles passam pro espiritual. Algo que tá se tratando de físico. Porque eles não leem o contexto. Simples, cara. Resumindo, eles comem e bebem para sua própria condenação, porque de nada vai adiantar se eles não ajudar o próximo, né? Exato. Sim, eles mesmos estão se condenando, né? Aqui agora é o versículo, para vocês que às vezes se perdeu na Bíblia, esse é o versículo 33, se eu não me engano. Paulo agora vai fechar o que ele quis, o que ele quis dizer sobre tudo que estava acontecendo, o que ele estava concluindo com as suas palavras. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Quando eu for aí com vocês, Paulo não estava lá. Interessante. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, aqui já fala comer, já não fala ceia, espere uns pelos outros. Era isso que eles não estavam fazendo. Se alguém estiver com fome, tipo assim, chegou lá e não consegue esperar, está com muita fome, coma em casa. Para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Foi o que Paulo disse. Porque o que estava acontecendo estava condenando eles mesmos. Porque eles estavam comendo sua própria comida e não estavam esperando por quem realmente precisava. Entendeu? Aí Paulo diz, quanto ao mais,
quando eu for lhes darei instruções. Paulo falou, quando eu Vocês for aí, viram aí, eu né? falo melhor com vocês. Vocês viram que o contexto é completamente diferente do que eles te ensinam no tempo religioso, né? Que eu tenho que ir lá tomar o pãozinho, beber um suquinho de uva, senão serei condenado. Então tenho que ficar preso no tempo religioso, dando dízimo pra eles. Vocês veem que o contexto é todo de uma reunião em Coríntios, era pra Coríntios. Nem se sabe se as outras igrejas estavam fazendo isso. Até porque só Justamente- mostra em Coríntios, né, Mateus? Só mostra Coríntios, era Coríntios no caso. Que eles não estavam ajudando o próximo. É nesse o contexto, e a prova disso é a conclusão final. Se eu não me engano, isso é o 33 e o 34, e aí a conclusão. Resumindo, ceia é um jantar e não um ritual. E comer indignamente é comer e não ajudar o próximo. Pessoas fracas, doentes e que dormiram é no literal. Justamente, é quem realmente estão fracas de fome, tá? Esse literal é fome, doente por não ter comido direito. não Dormiram comeram é bem. E faleceram. dormiram faleceram. A Bíblia fala sobre dormir. A dormência da alma seria depois que a pessoa morre e aí não se vê o tempo, né, pro julgamento. Tipo isso. Porque a morte então, é como um sono, né? a morte é um sono. Então, quando fala dormir, a filha de Jairo, quando fala o Messias, fala ela está dormindo, na verdade ela estava sim, ela estava morta. Entendeu? Mas a pronúncia fala dormiram. E aí eles mistificam o nome de dormiram que ela realmente estava dormindo e entra na baboseira inteira. Mas isso daqui realmente é no literal. Isso daqui realmente, quando fala dormir, é realmente morrer. Isso daqui tá no do morrer mesmo, entendeu? Não tem nada a ver com dormir por um certo tempinho e depois você no outro mês pediu perdão pro pastor, pros irmãos, por ter pegado a mulher do próximo e aí pronto, agora eu estou forte na fé e não estou mais dormindo, não é isso não. O texto citado por Paulo da ceia do Messias era uma alusão com o fato do Messias partir a comida e a igreja de Coríntios não. Isso vai muito mais além, tá? Além de partir, bom, essa era a alusão que Paulo quis, sim, falar para eles. Mas levando todo o contexto do partir o pão do Messias, vai muito mais além, tá? É anunciar boas obras, é ajudar o próximo, entendeu? E outras coisas que isso daí já cabe outro assunto, mas pode ir. Mas de onde veio essa ideia de Santa Ceia? Que fazem esse ritual aos domingos? Por que te ensinam como algo obrigatório a origem desse ritual? Santa Ceia vem de um ritual católico, ou seja, romanista, que acontece até os dias de hoje, que é a Santa Eucaristia. Nada mais é do que pegar o pãozinho, o suquinho de uva e simbolizar uma divindade. Esse ritual romano vem do mitraísmo. Os adoradores de Mitra, Deus Sol. Uma das principais características do mitraísmo era a refeição sacrificial, que envolvia comer a carne e beber o sangue de um touro. Mitras, o deus do mitraísmo, estava presente na carne e no sangue do touro, e quando consumido concedia salvação àqueles que tomavam parte da refeição sacrificial. Foi a 7 de março do ano 321 que o imperador Constantino proclamou o domingo como dia de descanso, com o objetivo de organizar o calendário semanal Dia do Deus Sol. Os rituais eram realizados nos domingos para reverenciar o sol. Era um completo ritual satânico. Hoje em dia as pessoas fazem o mesmo ritual, no mesmo dia. A diferença é que ele foi modernizado. Outros nomes, suco de uva ao invés de sangue. A Santa Ceia é realizada em templos religiosos, é um ritual paganizado e não tem nada a ver em ceiar como igreja. Por isso também que sempre o sol é representado. Justamente. Então vocês veem aí claramente, gente, que isso vem do mitraísmo, onde eles adoravam nos domingos o sol. Eles pegavam lá um touro, comia a carne dele, bebia o sangue dele, e para eles, né, Mitra estava nesse ritual. Como a igreja católica apostólica romana, que só tem só os romanistas, o resto tudo tá errado. Eles só pegaram esse ritual paganizado, e colocaram em templos religiosos para as pessoas fazerem o mesmo ritual satânico. Inclusive, se o Leandro puder abaixar um pouquinho mais aí, ó, a imagem. Olha, vocês veem, ó, as mãos para cima adorando o sol. Você vê em Jesus Cristo a imagem do sol atrás, Maria ali, ó, Jesus ali nos braços dela, o sol sempre atrás. Eles praticam essa coisa sempre, na maioria das vezes no domingo,
com um pãozinho e um suquinho. Ou seja, é um ritual satânico que só foi modernizado para as pessoas continuar adorando a Satanás. Vocês veem o nível do perigo do cristianismo, o perigo do sistema religioso. Você que acha que a gente está condenado porque a gente não participa da Santa Ceia, é justamente vocês que estão sendo condenados porque vocês não buscam a verdade. O meu povo perece por falta de conhecimento. Por vocês não buscarem a verdade, vocês estão sendo condenados. Olha o nível do pecado que vocês estão cometendo. Isso aqui é uma blasfêmia, isso é um absurdo, gente. A gente já mostrou que em Coríntios não era o que esse ritual aí. Esse ritual vem disso daí, ó. Esse é o perigo que vocês estão cometendo. Então, irmãos, é isso. A prática, a verdadeira ceia, o verdadeiro jantar, né? Na verdade, não é bem o jantar que trouxe essa lição pra gente, que o Messias deu, mas o que durante um jantar ele apresentou a verdadeira lição, que era comer o pão e beber o cálice, que era tomar para si os ensinamentos e praticar a nova aliança, o verdadeiro evangelho, a graça. Amar o Foi próximo, isso, amar o próximo, dividir o isso. pão. Isso foi o que ele trouxe, entendeu? É isso que está dentro do a ceia do Senhor, ou o jantar que o Messias teve com os discípulos. E é justamente isso que a gente vamos deixar aqui no final desse vídeo, a conclusão de tudo que a gente falou aqui. Vamos deixar aqui e já pedir a todos vocês que assistiram até aqui, que se inscrevam neste canal. Esse canal ele é próprio para a gente vamos pregar o evangelho aqui, mas não é qualquer evangelho. Como assim qualquer evangelho? Verdade, né? Assista o primeiro vídeo publicado neste canal e vocês vão entender que evangelho é esse que estão pregando e qual o evangelho real, que é o evangelho da graça, o evangelho que o Messias trouxe, o evangelho que inclusive Paulo traz pra gente. É esse o evangelho que a gente vamos pregar aqui neste canal. Então, peço a todos que já se inscrevam, compartilhem para um irmão que vocês acham que está em dúvida de como que é a ceia, será que eu, por deixar de tomar, eu estou errado? Bom, eu estou desperto com muitas coisas, mas não consigo largar a prática da ceia. Apresente esse vídeo a ele e pode ter certeza que, se for da vontade do Pai, porque é o Pai que dá a fé de crer, ele vai crer nessas palavras e vai começar a enxergar e a praticar os mandamentos do Messias, né, que o Messias trouxe, a ceia, né, o comer e partir o pão de forma totalmente diferente, de forma espiritual e não de forma física, igual eles dizem. Então é isso. Então compartilha aí, vamos deixar alguns links aqui no topo da descrição e acessem lá, tá? E é isso. Lembrando, gente, se vocês tiverem dúvidas, a gente pode fazer um outro vídeo, mas como complemento, respondendo as dúvidas que vocês tiverem. O e-book vai estar aí, vocês podem baixar, podem mandar para quem vocês quiserem, mas lembrando, ele não é autoexplicativo, é necessário ver o vídeo para entender o e-book. Ele é só para vocês seguindo a mesma linha de raciocínio que a gente, entenderam? A gente vai fazer vídeo de batismo, um monte de coisa a gente vai fazer vídeo aqui. Então, eu peço que vocês se inscrevam nesse canal. A gente já tem perfil no Instagram, a gente já tem perfil no Telegram. É que a gente ia fazer vídeo do jejum também. Do jejum também. Jejum. Muito interessante. É um ponto que muitos também acham, né? Que pro criador ouvir tem que jejuar. Isso é outro assunto e aí a gente vamos trazer também. Então é isso. Graça e paz. Graças e paz a todos. Graças e paz, irmãos. Até o próximo irmãos. vídeo. Até o próximo. Valeu. Graça e paz a todos. Eu queria fazer a leitura de um estudo que a gente fez sobre a Santa Ceia. Aqui a gente vai falar de onde surgiu a Santa Ceia, a verdadeira Santa Ceia, se devemos praticar essa Santa Ceia feita nos templos religiosos ou não, que é comer um pão e beber um vinho, um simples suco de uva, a ceia do Senhor. A palavra ceia ela significa jantar, um ritual praticado em templos religiosos, taxado como algo necessário para a salvação. Até parece que simples suco de uva vai salvar alguém, cara. Onde o pastor, que está entre aspas pastor, porque o único pastor é o Messias. Tem uma passagem na Bíblia que fala que a ninguém chameis de mestre senão o Messias, onde o pastor entrega um pão de padaria e um suquinho de uva, dizendo: isso é o corpo e o sangue de Jesus. Aqui eles falam o nome paganizado, Jesus, mas o verdadeiro nome é Yahusha, o Messias, né? Quem não participar está condenado.
Se tu não participa desse ritual, eles dizem que tu não é salvo. Tipo, tu tem que participar daquele ritual para limpar dos pecados. Como se um pão e um simples suco de uva ou um vinho salvasse alguém. Quem não participa fica fraco, doente e dorme espiritualmente. Engraçado que essas pessoas nos templos religiosos, elas é que estão dormindo espiritualmente, elas que não conseguem entender o evangelho. Ceia é jantar e não um ritual. A palavra ceia, ela significa jantar, não tem nada a ver com beber um simples suco de uva ou um vinho, comer um pão, tomar um vinho, comer um pão. Comer indignamente é comer e não ajudar o próximo. As pessoas lá, elas estavam comendo, elas chegavam na reunião e não esperavam umas pelas outras. Daí tinha lá no meio pessoas pobres, necessitadas, e essas pessoas estavam morrendo. Por isso que fala que as pessoas fracas, doentes e que já dormiram é no literal. Pois realmente tinha pessoas que estavam passando necessidades, que já estavam morrendo ali, que a igreja em si, as outras pessoas que tinham condições não estavam ajudando. Por isso que Paulo repreendeu eles ali. O texto citado por Paulo da ceia do Messias era uma alusão com o fato do Messias partir a comida e a igreja de Coríntios não. Porque naquela noite, na última ceia, no último jantar, o Messias ele partiu o pão. Eles já estavam ceando lá e ele partiu o pão, dando essa alusão que a igreja tem que fazer o mesmo, ajudar o próximo, partir o pão, ajudar quem está necessitado de comida. Tiago 2,15. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Vá em paz, o Criador te abençoe, isso não adianta nada se tu não ajudar a pessoa. O que ela quer matar é a fome dela. Bom, resumidamente é isso. Ceia significa jantar e não um ritual. Comer indignamente é comer e não ajudar o próximo. Não obedecer os mandamentos, não ter amor ao próximo. As pessoas fracas, doentes e que já dormiram, é no literal, pois elas realmente estavam morrendo. E o texto citado por Paulo da ceia do Messias era uma alusão com o fato do Messias partir a comida e a igreja de Coríntios não partir. Então tudo se resume no amor ao próximo, em ajudar os necessitados. E não em um simples suco de uva ou um vinho salvar alguém, te limpar dos pecados. Deixa eu até mostrar uma passagem aqui em Efésios. Acho que a maioria já conhece essa passagem. Que pela graça sois salvos. Será que somos salvos por um suco de uva, um vinho? Mediante a fé. E isto não vem de vós. A fé não vem da gente. É dom do Criador. Não de obras, obras, que ninguém se glorie. Graça e paz a todos. Tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Olá meus irmãos, graça e paz, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Peço a todos que se inscrevam já nesse canal, curtem, compartilhem, comentem também aí na descrição, né, aqui nos comentários. Comente aí o que você quer, qual assunto que vocês querem que a gente traz, estarei trazendo para vocês aqui, tá bom? Então hoje o nosso tema é nada mais, nada menos do que a ceia do Messias, ou melhor, a ceia do Senhor, não é mesmo? Muitos já conhecem esse versículo como tomai e comei. Tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Muitos já se esquecem que no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículos de número 17 ao 23, Paulo vem em suas cartas disciplinar, puxar a orelha, né, dos irmãos que estavam ali se reunindo, né? Eles foram se reunir certamente para repartir o alimento, né? Alguns traziam alimento de suas casas e quando traziam esses alimentos, eles reuniam com pessoas também que não tinham condição, ou seja, pessoas que traziam alimentos e pessoas que não traziam alimentos. E nessa confraternização, era para eles esperarem uns pelos outros e todos comerem as comidas e bebidas, entendeu? Era como se fosse um repartir o pão com todo mundo, até mesmo com os que nada têm. Porém, não era isso que estava acontecendo. Paulo, em sua carta, ele diz: o que vos digo agora não é para boa conduta, mas quando ouço saber que vocês vão se reunir, não é para o bem, não é tomando a ceia do Criador.
Pois quando uns ficam com fome, outros se embriagam. O que é isso, Eduardo? Aqui está mostrando claramente que enquanto pessoas que trazem comida de suas casas comem a sua própria comida, não esperando pelos outros, outros ficam com fome, né? Ou quem trouxe uma bebida bebe tudo e fica bêbado, se embriaga, porque não reparte, entendeu? É isso que ele está querendo dizer. Porque se você for ver no versículo seguinte, ele fala: não tendes casas onde podeis comer e beber, ou desprezais a igreja do Pai, ou desprezais os que nada possuem. E aí você decorrendo com todo o capítulo de número 11, versículo 17 em diante, você vai ver que Paulo diz: porque eu recebi do Senhor. E aí onde ele demonstra a verdadeira ceia. O que era? Amar o próximo, repartir o pão. Por isso que o Messias repartiu o pão. Tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comam. Isso é meu corpo, é meu ensinamento. Eu estou morrendo por vocês por causa disso. Amor ao próximo é um mandamento. Amai o próximo como a ti mesmo. Amar o Criador sobre todas as coisas. Então repartam, façam isso em memória de mim. Semelhantemente, o Messias disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, a graça. Fazei isto em memória de mim. Por isso que quando Paulo diz que qualquer um que participasse de tais coisas indignamente seria culpado do corpo, pois eles estavam fazendo de forma indigna, dizendo que estavam fazendo a vontade do Pai, ou melhor, a vontade do Messias, mas não estavam repartindo o pão. Paulo continua em sua carta dizendo: por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Paulo, hora nenhuma, diz: por causa disso, há entre vós muitos fracos na fé, muitos doentes espiritual, e outros que já morreram espiritualmente, que dizem ser desviados. Não, na verdade, Paulo, quando fala por causa disto o quê? Do que eles estavam fazendo, não esperando uns pelos outros. Pessoas estavam morrendo de fome, pessoas estavam ficando doentes de fome. Imagine você hoje chamar alguém para almoçar na sua casa, e você convida um punhado de gente para almoçar na sua casa, e aí nesse convite a janta já está pronta. Só que aí algumas pessoas ainda não chegaram. E seja lá uma dessas pessoas que às vezes necessitam de alimento. Às vezes você não sabe, tudo bem, mas vamos supor que ela está precisando. E aí você fala: gente, fulano não chegou ainda, mas vamos almoçando aqui, pronto, quando ele chegar ele almoça. E aí vocês vão se banqueteiam, né? Pegam os banquetes e comam e pronto. E aí fica sem, aí já acaba a salada, já acaba... às vezes uma carne ali já acabou, tal, um feijão ali já foi. E aí essa pessoa chega. Você não sabe por que ela atrasou, mas ela chegou atrasada. Tudo bem, até porque não é um compromisso sério, é apenas uma reunião entre irmãos, certo? E aí essa pessoa vai ficar com fome agora? Era isso que Paulo estava dizendo. E era isso que estava acontecendo lá em Coríntios. Então Paulo, depois de dar todo esse sermão aos irmãos, no versículo 33 ele fala: portanto, irmãos, se vocês querem comer, comem em casa, mas esperais uns pelos outros, para que vocês não caiam em contenda, em condenação. É isso que é comer de forma indigna o corpo e o sangue do Messias. Não tem nada a ver de você participar todo mês de comer um simples pãozinho ou beber um simples suquinho de uva. Isso não tem nada a ver.